Seja forte e corajoso. Não tema e não desanime, pois eu sou o teu Deus e estarei contigo para onde você for. Estou te falando isso para te encorajar a viver o chamado do Senhor para a sua vida. E eu te digo que não é fácil e que muitas das vezes será até mesmo solitário. Não espere aplausos do mundo enquanto você está vivendo o chamado. Muitas vezes você receberá até mesmo críticas, mas continue firme no propósito do Senhor, em oração, em busca de relacionamento com Deus, que Ele vai te alinhar e você estará no centro da vontade do Senhor. Eu posso te falar isso por experiência própria. Às vezes você assiste meu vídeo e pode pensar assim, nossa, do nada ela começou a falar de Deus na internet, ou então assim, nossa, ela não sente vergonha de gravar e postar, e eu te digo que na verdade, eu não comecei do nada. O chamado do Senhor para eu falar sobre a palavra de Deus já é muito antigo, já tem muitos anos, mas eu confesso que eu caí na armadilha do inimigo por algumas vezes, mais de uma vez, e acabei adiando viver esse chamado, né? Infelizmente. Mas Deus é tão misericordioso que Ele continuou me chamando e me resgatando. Mas uma coisa, eu morro de vergonha. Muitas vezes eu gravo vídeo e eu fico olhando e fico pensando, meu Deus, eu não acho que ficou bom, eu não acho que eu tô, sei lá, bonita no vídeo, não sei, vários pensamentos, né? A gente vai caindo nessas pequenas armadilhas. E até que um grupo de amigas, né, muito assim, nossa, são bênçãos de Deus, me falaram que não é por beleza, não é por falar bem, não é por performance, não é por, ai, sei lá, né, mas não é por isso, na verdade, é pela graça de Deus. E isso é muito importante na nossa vida, não é por talento, nossa, não é questão disso, né, claro que Deus dá talentos pra gente, mas eu falo assim, na hora de falar sobre Deus, sobre a palavra do Senhor, a gente não pode ficar se baseando nisso e nesse medo que a gente sente de ser desaprovado, né? Porque muitas vezes a gente coloca expectativa na aprovação de outras pessoas, mas na verdade, essa expectativa a gente tem que depositar no Senhor, ter expectativa da aprovação dele. Será que Deus está me aprovando? E isso eu já me perguntei várias vezes, e o Senhor é tão maravilhoso que Ele me responde. Hoje mesmo eu tive uma resposta através de uma amiga, né, que falou comigo, que tem assistido os vídeos, que o Senhor está ministrando ao coração dela através dos vídeos que eu tenho gravado, que eu tenho compartilhado, e isso encheu o meu coração, porque o que ela falou comigo foi uma resposta de uma oração que eu fiz, hoje, inclusive, pela manhã, e o Senhor respondeu hoje, né, na parte da tarde, então, assim, Deus é maravilhoso. E outra coisa que eu gostaria de compartilhar e pedir, não se compare, principalmente não se compare com quem já está, digamos assim, com um nível de maturidade, espiritual, de relacionamento com o Senhor mais profundo. Não se compare. Porque eu me comparei, sabe? Por diversas vezes, no início, né, da minha caminhada, eu me comparei com outras mulheres. E aí eu olhava assim e falava, gente, eu não sou qualificada para falar do Senhor, como que eu vou falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus? Olha o meu passado, os meus pecados, tudo, né, da minha vida. Eu não sou igual a essas mulheres, né? Em questão de conhecimento bíblico, de desenvoltura para falar, para ministrar. E aí, nossa, quantas vezes, gente, eu tropecei, quantas vezes eu fiquei paralisada no meio do caminho, mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. E mesmo assim, né, o Espírito Santo de Deus continuava aqui falando comigo, me chamando. E aí eu tomei uma decisão. Uma amiga minha, pastora também, madrinha da minha filha, minha madrinha de casamento, né, minha do meu esposo. E aí ela ficava comigo, persistindo, né? Foi instrumento do Senhor na minha vida. Ela falava comigo, se posiciona, Carol, se posiciona, Carol. E aí eu falei, quer saber? Eu quero sim aprender sobre a palavra de Deus. Eu quero ter esse conhecimento. Eu tenho esse chamado para falar sobre a palavra, para falar com outras pessoas sobre o Senhor, para vivenciar a palavra de Deus na minha vida. E eu não vou desistir. Eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu não falo tão bem assim, eu morro de vergonha de aparecer, de ser criticada, né? Desde criança, isso vem... Nossa, é muita história, gente. É testemunho atrás de testemunho. Mas assim, desde quando eu era criança, eu tinha muito vergonha de falar, de dar a minha opinião. Eu tinha medo de não ser aceita. E eu sempre fui, assim, muito quieta mesmo. Quem me conhece, né, há muitos anos atrás, sabe disso. Às vezes, alguém hoje em dia que tem me conhecido, né, hoje em dia
pensa o contrário, mas eu, assim, internamente eu sei, né? Eu posso dizer, eu tenho autoridade, digamos assim, para dizer isso. Eu sempre tive muito medo de me expor, de ser julgada, de ser criticada e principalmente de não ser aceita. Eu não tinha essa identidade definida em Cristo. E isso me atrapalhou bastante, né? Mas é um processo que a gente vai vivendo e realmente exige o quê? Posicionamento no Senhor. E a partir do momento que eu me posicionei, que eu tomei essa decisão, que eu pegava a Bíblia, gente, muitas vezes sem entender nada. Deus sabe disso. Muitas vezes eu pegava a Bíblia para ler e eu não entendia o contexto. E mesmo assim, às vezes eu mandava mensagem para minha amiga pastora e falava para ela, amiga, o que o senhor estava querendo dizer aqui nessa passagem? Porque eu não estou entendendo nada. E ela me explicava. E eu orava, e quantas vezes, gente, quantas vezes o Senhor me entregou a palavra do culto, que o pastor ministrou na noite, né, de domingo. O Senhor me entregava, às vezes um dia antes, às vezes de manhã, eu tava lá em casa, o Senhor me entregava a palavra, aí eu chegava no culto, eu chorava na hora do culto, gente, porque eu já sabia qual a palavra que seria ministrada no culto, porque eu me posicionei. E aí, a partir do momento que eu me posicionei, o Senhor começou a responder, né, a minha oração. E aí eu fui percebendo que Ele tava mesmo me chamando para aquilo. E eu falava, mas Senhor, eu não sou essa filha, eu não sou digna, eu não mereço, sabe, viver dessa forma. Mas eu continuei orando muito, até que em uma determinada noite, eu sonhei. Eu sonhei que eu estava lá na minha cidade natal, eu estava na rua, e o Senhor, né, Jesus Cristo, apareceu, voltou, né, ele estava voltando para a terra, e aí ele voltou e apareceu assim na rua onde eu estava. Aí no momento que eu vi Jesus, eu me prostrei ao chão, de barriga, né, deitada ao solo, de barriga para baixo, com o rosto no chão, porque eu senti ali no meu coração, eu não sou digna de estar de pé junto com Jesus, eu não sou digna, Jesus voltou, finalmente voltou para a terra, e como assim, né, eu tenho que me prostrar, eu me joguei no chão. Mas, nossa, gente, é incrível, porque aí o Senhor veio caminhando até mim, e Ele esticou a mão para mim. E aí eu levantei a cabeça, eu olhei Jesus assim perto de mim, com a mão esticada, e eu segurei na mão dele, ele me levantou do chão e nós começamos a caminhar juntos, assim, pela rua. E depois eu acordei, depois que eu tive esse sonho, eu acordei e eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito, porque aí eu tive a certeza de que o Senhor me chamou do jeitinho que eu era, mesmo com os meus pecados, que Ele já tinha perdoado, né? Mas Ele me queria, assim, me amava, me ama, né? Do jeitinho que eu sou, eu quero dizer, do jeitinho que eu estava naquela época, alguns anos atrás. E depois também, né, com mais relacionamento, mais profundidade na palavra, eu tive essa revelação de que eu tinha sido batizada pelo Espírito Santo de Deus. Então, não pense que você não se enquadra, né, porque não é sobre ser religioso, não é sobre religiosidade, mas é sobre acreditar em Cristo, ser cristão, aceitar, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não somente da boca para fora, mas aqui dentro do seu coração, e buscar o quê? Obedecer, ser obediente, fiel a Deus, fiel mesmo que seja no pouco, seja fiel, porque o Senhor está vendo, não por causa dos outros, não cria expectativa, a gente é humano, às vezes a gente cria e fica chateado, magoado, né, mas assim, ora, pede a Deus, Ele vai falar com você, talvez você não esteja prestando atenção para ouvir a voz de Deus, tá? Isso daí é experiência minha também, que às vezes a gente permite que as vozes do mundo falem mais alto na nossa vida e a gente não percebe, para de perceber, de sentir, né, quando o Senhor fala com a gente. E para a gente estar sensível à voz do Senhor é somente através de relacionamento. E relacionamento, eu já falei muitas vezes com vocês aqui, gente, é a base, a construção desse relacionamento é a base da leitura da palavra de Deus, oração, fé, jejum também, tá? Gente, por favor, preste atenção. Se Jesus Cristo na terra, né, jejuou, quem somos nós? Então a gente precisa sim fazer jejum. Ah, Carol, mas para mim é muito difícil. Começa com, ao invés de ser jejum de alimento, começa com jejum de, não sei, redes sociais por um dia, 24 horas. Jejum de filme, de série, de alguma distração, de algo que você goste muito. Jejum específico, não sei, que seja de um doce, né, um açúcar, um café. Já ouvi testemunhos de jejum de café, ficar sem tomar café. E para depois ir progredindo, sabe? No jejum, no relacionamento, leitura da palavra é a mesma coisa, gente. Eu pegava a Bíblia para ler, eu não entendia nada. Eu pedi ao Espírito Santo, me dê discernimento, Senhor, porque eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo fluir na leitura, eu tinha dificuldade. E no começo eu me cansava, só que eu perseverei.
E eu pedi para o Espírito Santo de Deus ir ministrando no meu coração. Então hoje eu amo ler a Bíblia, eu gosto muito de pegar a palavra e ler. Só que, presta atenção, você não tem que estabelecer meta no sentido de, nossa, eu tenho que falar que eu já li a Bíblia inteira. Porque eu sou cristão, né? Eu tenho que falar que eu já li a Bíblia inteira, que eu conheço a Bíblia inteira, já li, pronto, resolvido, tô salvo. Mas não é assim, gente. Você não é questão de meta, é de relacionamento mesmo, é de pega ali um versículo, pega um capítulo, aí você começa a ler, pega um versículo, lê uma vez, lê a segunda vez, a terceira vez, amanhã você pode ler de novo aquele versículo até aquilo internalizar ali dentro de você. E deixa eu te falar, vai ter dia que você não vai estar com vontade de ler a Bíblia, não vai estar com vontade de orar, entendeu? Porque a gente é cheio, né? Nós somos emotivos. Às vezes a gente vive a base, a flor da pele ali, base de sentimentos, de emoções. Ah, eu tô muito cansada hoje e tal, não sei o quê. Mas coloque como prioridade na sua vida ter o seu tempo ali de oração, de leitura da palavra, porque você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai começar a enxergar algumas coisas com outros olhos, com sabedoria, não sua, não minha, mas sabedoria dos céus, sabedoria divina. Então é algo que vai fluindo, que você vai construindo o relacionamento com Deus, não é de hoje para amanhã, sabe? É algo que você tem que se posicionar, mas tem que ser algo inegociável. Você precisa se dedicar, sim, para o momento de leitura da palavra e de oração, para ter intimidade com Deus. Porque como que você vai ter essa noção, sabe, de quem é Deus? A sua identidade é em Cristo. Como que você vai ter noção se você não tiver relacionamento com o Senhor? Então você tem que buscar por você. É muito bom assim, sabe? A gente chega lá no domingo, no culto, ouvir a palavra, um pastor ministrando, é muito lindo, sim. Mas o que eu quero te dizer é que é algo individual, particular seu, entendeu? Lá na sua casa também, no seu cantinho também, você tem que buscar o Senhor para, né, para viver uma vida de relacionamento, para viver uma vida em abundância, porque é o que o Senhor falou pra gente, sabe? Pra gente sentir essa paz que excede todo o entendimento. Deus abençoou a vida de Salomão com sabedoria. O rei Salomão era um homem muito sábio. Então a gente pede as coisas para Deus, mas a gente só quer receber as bênçãos, sem obediência, sem se dedicar à leitura da palavra, sem orar. E eu falo isso, gente, é para mim também, serve para mim também, porque eu não sou perfeita, eu não sou dona da verdade, o Senhor é, Deus é. Então é algo que é todo dia, relacionamento é construção, pra gente ter intimidade, conhecer a Deus. E assim, Deus fala com a gente de diversas formas, mas a palavra do Senhor é a base. Eu já tive vários sonhos espirituais, eu tenho vários testemunhos de sonhos espirituais. Eu contei nesse vídeo um, mas eu tenho diversos testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida. O Senhor primeiro confirmou no sonho, eu orei, pedi confirmação, Deus confirmou para mim no sonho e depois aconteceu. Eu já tive sonhos espirituais no sentido para eu saber que eu estava em batalha espiritual, em batalha no mundo espiritual, né? Contra os nossos verdadeiros inimigos, né? Que a gente sabe que não são seres humanos, né? São espíritos malignos, né? O inimigo, Satanás, o diabo, né? A gente não tem que ter medo de falar, porque a verdade está na Bíblia. Está na Bíblia pra gente ter conhecimento, né? Inclusive as armaduras de Deus estão lá em Efésios 6. A armadura de Deus, né? Tá lá em Efésios 6. Então é pra gente ter conhecimento de que a guerra espiritual existe, que a gente também batalha. Batalha com oração, conhecendo a palavra, não é? Então, assim, eu vim aqui só compartilhar esse testemunho com vocês para dizer que eu também estou passando por esse processo, essa caminhada, mas é bênção demais. Gente, é muito gostoso, é muito bom saber que nós temos um Deus que é Pai, que Ele reina, que o trono não está vazio, que tem um rei soberano, né, lá no trono, lá no céu, reinando. E Jesus está conosco, o Espírito Santo também, que não estaremos sozinhos jamais. Apesar das dificuldades, apesar das batalhas, às vezes lutas aqui internas que outras pessoas não têm conhecimento, né? Que a gente tem essa mania também de olhar para a vida da outra pessoa e achar que é perfeita, que ela vive mil maravilhas. A grama é verdinha, né? A grama do vizinho é verdinha, mas ninguém sabe aqui, ó, o que está acontecendo aqui. E somente Deus para dar essa paz que excede todo o entendimento. É isso.